Boa noite. Começou a ver agora a grande entrevista. Esta noite vamos ter o professor Ladislau Dobor, é economista brasileiro de origem polaca, nasceu em França em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial, quando os seus pais decidiram fugir da Polónia. O país tinha sido invadido pelas forças nazis e, portanto, em plena Segunda Guerra Mundial, a situação era muito confusa para os países europeus, tendo então, nessa altura, o professor Dobor nascido em França. Ora, com 10 anos chegou ao Brasil, onde cresceu, estudou na Suíça, estudou, portanto, economia na Suíça, depois fez um mestrado e doutoramento na área das ciências económicas em Varsóvia, a sua terra de origem. Trabalhou no continente africano por vários anos, pelo menos 7 anos, passou por países como a Argélia, a Guiné-Bissau, a África do Sul, o Mali, conhece Angola muito bem. Trabalhou aqui por algum tempo depois da proclamação da independência nacional, depois voltou a vir para Angola já integrando a equipa do presidente brasileiro, nessa altura, Lula da Silva, pois que o professor Ladislau Dobor foi, aliás, uma peça importante na equipa económica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, portanto conhece muito bem o continente africano e as suas realidades. Seja bem-vindo a Angola. Esta sua vinda a Angola, para já boa noite, está, digamos, preenchida de alguma emoção? É o regresso a um país que conhece? Com que sentimento é que desembarcou em Luanda? Olha, com muita emoção, né? Eu vim participar do evento, digamos, de pensar caminhos para Angola, né? E claro que isso a gente rememora, né? Os tempos passados. Eu estive aqui logo depois da independência, enfim, eu lembro de como era a cidade de Luanda naqueles momentos. Cidade pequenina. E aí, por mais que as pessoas me digam que a situação está difícil, eu já vi outros tempos em que era muito mais difícil, né? Quer dizer, temos todo um caminho por andar, né? E para mim De qualquer modo, Luanda cresceu muito. Agora muito, mais de 8 muito, milhões de habitantes na não tem nem dúvida. De Luanda. As pessoas, claro, que se queixam de tanta coisa e a gente tem caminhos, digamos, a trilhar, mas não é só Angola, né? O Brasil hoje está enfrentando grandes problemas também com o início de recessão, enfim, uma paralisia econômica, problemas políticos, né? E não só, temos problemas na Argentina, temos problemas na Venezuela, temos problemas enfim, temos um processo de desorganização no mundo econômico que é muito amplo, né? Exato. E o professor veio a Angola convidado para vir participar de um fórum que aconteceu em Luanda, o Fórum de Apoio à Reconversão da Economia Angolana. O que é que disse aos participantes, à Angola? Olha, basicamente que é uma mudança na visão dos economistas. Nós tínhamos uma fase de muitas teorias, modelos, econometria, matemática, coisas do gênero, e a economia está começando a baixar para o chão, né? Nós constatamos hoje que o 1% dos mais ricos no mundo tem mais riqueza do que os 99% seguintes. Isso não funciona, né? Então, de repente, como se dá essa dinâmica, né? Nós estamos também num processo de destruição ambiental, que é mudança climática, a destruição da biodiversidade, a liquidação da vida nos mares, a contaminação da água doce, a liquidação da cobertura florestal no planeta, tudo isso está gerando um novo caos, né? Então, quando a gente junta a dinâmica da desigualdade, que está se tornando explosiva, e a dinâmica do meio ambiente, né, a liquidação da parte da natureza do planeta, a gente constata o seguinte: então nós estamos destruindo o planeta em proveito de uma minoria. Isso não funciona, né? E isso não antigamente seria
a diferença entre economistas de esquerda, de direita e coisa do gênero. Exato. Hoje não, está se tornando bom senso, né? Você tem gente como o Joseph Stiglitz, que é Nobel de Economia, ex-economista-chefe do Banco Mundial, que diz, olha, esse sistema não funciona, nós precisamos de novas regras. O Instituto Roosevelt acabou de publicar agora novas regras para o século XXI, repensando o conjunto do sistema, né? Nós temos na Inglaterra New Economics Foundation, né? Gente que está pensando a nova forma de pensar a economia, né? Nós temos na França a Alternative Economique, temos na Índia Deepak Nayar na Universidade de Delhi, toda uma equipe. Na realidade, a visão que a gente tinha, que cada empresa extraindo o máximo que puder e fazendo seu dinheiro, é só o governo não atrapalhar muito que as coisas andam, né? Isso aqui está acabando. Nós estamos tendo que repensar os caminhos de organização. Não há muita contradição de ideias, o que há é, digamos, a constatação de uma realidade que interessa a todos e que poderá ser enfrentada se todos pensarem da mesma maneira. Se todos começarem a convergir, e essa convergência está se organizando, certo? Porque a gente constata que a gente tem, é insustentável, no Brasil, 6 famílias têm mais do que a metade mais pobre da população, certo? Isso aí é explosivo, né? Sabe o que? Já não há mais pobres como antigamente. Sabe aqueles pobres perdidos no mato, no bush, que não sabem das coisas? Já não há. Já não há. O que é que há, então, hoje? Hoje, há pobre que está mas profundamente indignado que não pode ter um hospital decente para a mulher dele parir, que não tem uma escola decente para o filho dele estudar e coisa do gênero. Mesmo nas regiões mais humildes. Eu tive mais recentemente na Guiné-Bissau, eu parei o jipe junto a um campônio, enfim, do interior, descalço numa estrada de terra e tal. Fui falar com ele, então as chuvas não caíram, né? Como é que vocês vão fazer, né? Ele olha para mim, branco, jipe, me pergunta, eu quero saber como vocês vão fazer. Está me entendendo? Ninguém mais está naquele... Ele devolve a responsabilidade. Devolve a responsabilidade, certo? Nós temos 4 bilhões de pessoas no planeta que estão à espera de soluções. O Banco Mundial é elegante, ele diz que são as pessoas que não têm acesso aos benefícios da globalização. É uma forma elegante de dizer que são miseráveis, né? 4 bilhões no mundo de 7,5 bilhões, isso não funciona, certo? Então você tem uma visão retrógrada, então o Trump vai construir uma muralha entre o México e os Estados Unidos, né, para se proteger dos pobres. Acha isto retrógrado? Eu acho, é mais que retrógrado. No Brasil apareceu um desenho assim, o Trump está visitando a China junto com o presidente Xi, estão em cima da muralha da China, né? E o Trump olha a muralha e pergunta, vocês também têm problemas com os mexicanos? Está me entendendo? Exato. Quer dizer, você colocar mais navios no Mediterrâneo para impedir as imigrações, você tem que passar a investir. Na ONU, a gente está trabalhando muito com o conceito hoje de um Global New Deal, né? Da mesma maneira que nos Estados Unidos se fez, né, um New Deal com a crise de 29, nos anos 30, certo? Em que começou a se dar conta da imensa pobreza que havia e se começou a investir na base da sociedade, o que gerou demanda, o que gerou atividades econômicas, voltou o emprego e coisas do gênero, certo? Nós precisamos hoje um esforço de equilíbrio planetário muito mais sério, né? Exatamente. Professor Ladislau Dobor, o senhor foi considerado o economista do ano de 2017 no Brasil, muito por conta de uma obra que escreveu, A Era do Capital Improdutivo. Este é um título um pouco provocador que lhe mereceu então esta distinção. Aliás, o livro está aqui connosco, pode mostrar a capa que temos aqui aquela câmara para onde pode apontar nesta altura e poder ser vista. Esta obra tem um título assim muito provocativo, mas o que é que o professor quis dizer com esta obra? Olha, a forma do sistema se enriquecer
mudou. Eu podia ter um capitalista tradicional que investe em uma fábrica de sapatos, vai comprar máquinas, produzir sapato, vai pagar imposto, vai brigar por salários, vamos dizer que ele é explorador, etc. Tudo bem. Mas está produzindo sapato, está gerando emprego, está pagando imposto. Hoje, como é que se geraram essas fortunas no 1%? Eu vou dar um exemplo, que as pessoas não sabem o que é um bilhão. Vocês aqui dizem 1.000 milhões, né? Mas no Brasil a gente diz 1 bilhão. Imagina um bilionário em dólares. Se ele faz uma aplicação financeira modesta, 5% ao ano, ele está ganhando ao dia 137 mil dólares. Está me entendendo? Ou seja, no dia seguinte, o dinheiro dele rende sobre 1 bilhão mais 137 mil dólares. Uhum. Ele pode tirar 7 mil dólares, porque a vida está cara, enfim. Né? Mas está me entendendo? É que em finanças a gente chama de snowball effect, efeito bola de neve. Exato. Quando a bolinha é pequena, junta pouco. Quando você fica rico, essa aplicação se torna monumental. Muito maior. E isso gera, digamos, essa desigualdade explosiva por parte de gente que não faz investimento, faz aplicações financeiras, que é coisa diferente. Eu tenho minha conta no banco em São Paulo, tenho minha poupança, a gerente pergunta, professor, o que é que o senhor quer investir? Eu digo para ela, meu amor, isso aqui não é investimento, isso aqui é aplicação financeira. Eu posso até ganhar dinheiro, porque comprei moeda apostando na alta, coisa do gênero, certo? Mas no país não apareceu um par de sapato a mais, uma casa a mais. Ou seja, são sistemas de aplicação financeira que permitem enriquecer sem você produzir. Isto é positivo ou negativo? Isso é imensamente negativo. Isso está paralisando o mundo. Quer dizer, é uma paralisia financeira, se poderemos assim dizer. Os americanos dizem que em vez de ser um sistema de fomento, é um sistema extrativo. Se eu sou um banco... Qual é o lado negativo desta solução, desta fórmula? Veja bem, se eu sou um banqueiro tradicional que fazia fomento, eu busco um bom empresário, eu tenho as poupanças depositadas pelas pessoas, eu junto essas poupanças, falo com o empresário, olha, dá para você abrir uma fábrica, eu te empresto essa coisa, vamos estudar o seu projeto. Eu estou utilizando as poupanças, dinheiro parado, transformando em iniciativa econômica. Isso é fomento. Quando eu faço o inverso, eu faço o que quebrou o Brasil. Eles emprestam para as famílias em juros de um nível tal que as famílias se enforcam. Se você coloca juros num nível que a família não consegue pagar de novo, ela fica presa aos juros, né? E você está travando a demanda. No Brasil são 64 milhões de pessoas enforcadas. Certo? Quando você paralisa a demanda, quem não está conseguindo pagar mais, por exemplo, as prestações do que ele comprou antigamente, né? Imagina comprar mais coisas. Quando você trava a demanda, as empresas não têm para quem vender. Certo? E as empresas... Fica tudo congestionado. As empresas também estão endividadas. E os governos, é só olhar Angola, mas é olhar em qualquer parte do mundo, os governos estão altamente endividados. Em vez de eles usarem os recursos dos nossos impostos para financiar infraestrutura, saúde, educação e coisas do gênero, eles estão transferindo esse dinheiro sob forma de juros sobre a dívida pública. Então você está... Nessa altura, o que é que muda? Você está travando a capacidade de demanda das famílias, você está travando a capacidade de funcionamento das empresas, você está travando a capacidade de funcionamento do Estado. É uma hipertensão da economia. Por que um país rico como Angola e que recebe todo o dinheiro da exportação de petróleo, por que um país rico como o Brasil, etc., por que a Argentina, por que tantos outros estão hoje em crise? Porque se gerou um processo de extração do dinheiro através do sistema financeiro que mata a economia. Né? Isso a gente chama internacionalmente de financiarização. Né? Nós temos estudos de Paul Krugman, de Joseph Stiglitz, os estudos do Roosevelt Institute, enfim, é planetário. Tá? Em particular, temos estudos do Thomas Piketty, que está sendo
sendo lido mundialmente, o sucesso dele é de uma simplicidade. O PIB, a produção de bens e serviços, isso dá trabalho, produzir coisas, aumenta no mundo 2,5%. Agora, se você tem dinheiro, em vez de você investir na produção, você aplica em papéis financeiros, eles rendem entre 7% e 9% nas últimas décadas no mundo. Para onde é que vai o dinheiro? Para onde rende mais. Certo? Ou seja, você está desviando recursos do investimento e das atividades produtivas para enriquecimento financeiro. A gente chama isso de rentismo, né? E para as pessoas, às vezes é confuso, porque os bancos não dizem que fazem aplicação financeira, eles dizem, não, fazemos investimento, parece mais nobre. Chamam né? isto investimento, o que na verdade não é. O que na verdade não é, são aplicações financeiras. Quem maneja francês entende bem a diferença, né, entre investissement... Não é muito visível, pelo menos não se sente em termos reais o impacto das aplicações financeiras na economia real? Não se sente, porque você está extraindo. Você veja uma coisa curiosa em Angola, tá? Você tem bancos que pegam o dinheiro, em vez de buscarem empresários para investir, desenvolver atividades concretas de produção de bens e serviços, eles compram títulos do governo, que vão render 18% ou o que seja, certo? Ou 20%. O dinheiro está a entrar e ele não tem por que se chatear com andar atrás da produção, de nada. Produção dá trabalho, nada cansa, né? Nada, exato. Então, o que ele faz? Ele compra títulos do governo, enriquece rapidamente com os juros sobre a dívida do governo, né? E o governo, à medida que essa dívida cresce, o governo não consegue pagar todos os juros. Então, o que ele não consegue pagar de juros, aumenta o estoque da dívida. E esse mesmo banqueiro ganhou mais dinheiro sobre a dívida pública, sobre os nossos impostos, certo? O imposto do angolano, certo? O que ele vai fazer com esse dinheiro que está ganhando mais? Ele vai comprar mais títulos do governo e multiplica. Então, você tem um empresário, que eu vi exemplos concretos, que chega no banco, ele quer um empréstimo para desenvolver uma atividade produtiva, o banqueiro amigo diz, meu caro, eu faço aplicação em título do governo, liquidez total, risco zero, ganha meus 20%, para que eu vou me arriscar contigo? Então, você está drenando recursos do financiamento de atividades produtivas para o que a gente chama de ciranda financeira. Né? Exato. Professor, está em Angola, justamente já conseguiu, digamos, debater com os seus companheiros deste fórum a realidade angolana. Qual é o conselho que tem para um país como Angola, que está a viver um momento de transição política, que está a ser acompanhada por uma série de iniciativas que visam exatamente mudar os paradigmas da atividade económica, no sentido de torná-la uma atividade bem mais produtiva e possa devolver às famílias a esperança? Olha, o que a gente tentou nesse evento é trazer ideias, né, para isso se reforçar. Eu acho que os limites do que oferece, por exemplo, o Fundo Monetário, coisa do gênero, que basicamente é o seguinte, se o país está com problemas e o orçamento está com dificuldades de liquidez, você trava, segura. Né? Quando você segura, você trava, certo? E quando os bancos não estão emprestando, você, na realidade, você paralisa o consumo e você paralisa as empresas, porque as empresas, quando não tem para quem vender, o empresário não precisa de discurso ideológico, ele precisa de demanda por parte das famílias e precisa de crédito barato para investir, né? Precisa da demanda para poder vender e crédito para poder investir, né? Então, esse processo, a sugestão, por minha parte, é o seguinte, é que a gente, em vez de restringir, o governo deve soltar bastante mais, mas de maneira controlada e articulada. Eu dou o exemplo do Brasil. Soltar o dinheiro, a liquidez,
certo? Exato. Eu dou o Através exemplo... dos bancos, Através dos bancos é complicado, porque os bancos vão comprar mais títulos do governo e a coisa não anda. Agora, pega o exemplo brasileiro. São 10 anos de muito sucesso, certo? De 2003 a 2013. O Banco Mundial analisou... Governo Lula e Dilma, certo? O Banco Mundial analisou esse período, chamou a década dourada da economia brasileira. E era mesmo? E era mesmo. E como era? Não está a puxar a brasa, passou sardinha. Já. Olha, seguro que não, seguro que não. Esses são dados internacionais. Por isso que eu estou citando o Banco Mundial, porque o Banco Mundial não é nada assim... É uma entidade séria. Para ele chamar isso a década dourada, do Golden Decade of Brazil. Né? De qualquer modo, fica muito difícil de perceber o que aconteceu no Brasil nos últimos tempos, apesar destes sinais bastante positivos do desempenho da economia brasileira. Veja bem, interessa o mecanismo, que eu acho que isso pode interessar Angola, né? Para o caso de Angola. Quer dizer, na realidade, ele não deu dinheiro para os bancos. O Lula investiu pesadamente no andar de baixo da economia, na massa dos excluídos. Fez o que é mais conhecido, o Bolsa Família, né? Mas fez também uma série, eram 149 programas de inclusão produtiva da base da sociedade, daqueles mais pobres que nunca ninguém se interessou muito por eles. O interessante é o seguinte, isso gerou uma dinâmica de demanda muito forte na base da sociedade. Essa demanda, ela não gerou inflação, porque a demanda das pessoas na base da sociedade é de coisa simples, que as empresas têm como responder rapidamente quando tem essa demanda. É uma técnica, é uma estratégia de manter vivas as pequenas empresas, né? Os pequenos negócios. Sem dúvida, e dinamizou. Veja bem, nós com 0,5% do PIB, melhoramos a situação econômica de 50 milhões de pessoas. Acha que esta solução aplicaria-se a Angola? Olha, Angola tem condições para desenvolver isto? Francamente, eu acho. Qual é o Agora, sinal que tem? só para as pessoas entenderem o processo. Exato. Quando você pôs dinheiro lá embaixo, e por que não gera inflação? Não gera problema. Porque se você dá para o andar de cima, eles vão importar produto de luxo, vão fazer aplicações financeiras. O pobre não, o pobre consome. Isso dinamiza a atividade empresarial. Isso permitiu reduzir o desemprego, que estava 12%, para 4,3%. Como empregou mais, você gerou mais demanda ainda. Agora, com o aumento da demanda das famílias, isso gera imposto sobre o consumo, que gera receita para o Estado. E o aumento da atividade empresarial gerou imposto sobre a produção, receita para o Estado. A conta fechou. Nós dinamizamos a economia sem gerar nenhum déficit. E mais, o governo pode, a partir dessa dinamização econômica, né, não é restringir os gastos, é aumentar a entrada, certo? Permitiu a ele aumentar os gastos e os investimentos em saúde, em educação e em infraestruturas. É um ciclo que a gente chama de círculo virtuoso, né, que eu acho que é muito importante, porque o conceito de austeridade, por exemplo, o próprio Stiglitz escreve, né, austeridade é uma falácia. A gente pode pensar assim, temos pouco dinheiro, vamos apertar o cinto, né? Mas não, numa dinâmica econômica. Agora, o importante é que esse dinheiro foi para a base da sociedade. Porque se fosse para os bancos ou para o pessoal de cima, não teria esse efeito, né? Exato. Então, você melhora a situação da sociedade. O Lula saiu do governo com 84% de aprovação, né? Crescimento econômico e tudo, né? É interessante como processo. Eu acho que... Por que eu digo esses 84%? Porque se você gera apoio popular, porque a base da população está melhorando a sua situação, você gera apoio político para outras transformações, entende? Porque é difícil você enfrentar, digamos, todo o sistema especulativo, né? E desenvolve a base interna da economia, o que te torna relativamente mais independente de todo o sistema externo mundial, né? Exatamente. O que é que se aconselha a um país como Angola que
digamos, tem que andar a mexer no seu orçamento, digamos, geral do Estado, tendo em conta a flutuação do comportamento do seu principal recurso de exportação, que é o petróleo. E agora o Estado tem que rever outra vez os termos do orçamento geral do Estado. E isto tem um grande impacto no desempenho, sobretudo na esperança das pequenas e médias empresas, que ficam de braço estendido quase sempre. Qual é a solução que acha que em África pode ser aplicada, no caso concreto de Angola, para que, digamos, estas situações se possam verificar sem muito abater o desempenho da economia? Olha, eu acho que o ponto-chave, aqui mencionam sempre o problema da flutuação do preço do petróleo, e isso é natural, né? Agora, para mim, o essencial é em que a gente usa os recursos do petróleo. Porque eu visito outros países que têm o mesmo drama de desigualdade e de insuficiência para grande parte da população, mas não tem petróleo para exportar, não tem nada disso. Ou seja, isso é extremamente positivo, né? Segundo, que a gente tem que pensar o seguinte, eu imagino que as reservas de petróleo em Angola, podemos pensar 15 anos, certo? 15 anos vai muito rápido, nós precisamos pensar o pós-petróleo, né? Então, nós temos que criar uma visão estratégica, né? De que reconversão para gerar uma base produtiva econômica que se torne a prazo independente do petróleo. Agora, no curto prazo, nós temos o problema de como a gente usa esses recursos. Porque a tendência natural é você usar, que são divisas, certo? Você tem os recursos em dólar, você usar isso para importação de produtos relativamente sofisticados, você enche supermercados, digamos, de onde a classe média ou média alta vai se abastecer, certo? Em vez de você usar esse petróleo para desenvolver a capacidade produtiva na base, né? Então, quando eu escrevo a era do capital improdutivo, esse processo, o central é o seguinte: você pode importar coisas, a classe média vai ficar satisfeita, tal, tudo bem. Mas no longo prazo, você tem que pensar nos efeitos multiplicadores. Se você pega recursos desse tipo e você transforma em investimento, por exemplo, em saneamento básico. A gente sabe que saneamento básico, $1 colocado em saneamento básico, economiza $4 das doenças, certo? Ou seja, você está pegando $1 e multiplicando por 4. Se você pega esses dólares e você faz um programa de capacitação tecnológica básica para a agricultura familiar. Olha, isso aqui tem um efeito multiplicador absolutamente impressionante, né? Se você gera, por exemplo, usa esses recursos para generalizar o acesso banda larga da internet. Nós temos experiências pelo mundo afora, né? Eu peguei uma pequena cidade do Rio, né, do Rio de Janeiro, né, generalizou a banda larga praticamente gratuita. Pequenos produtores fazem contato até para exportação direto, né? Ali mesmo? Ali mesmo. Quer dizer, você tem um comerciante que tem uma ruptura de um estoque, ele não vai fazer toda a viagem para trazer mais aquele produto. Ele, pela internet, vai saber que outro comércio na região está com aquele produto. Em vez dele pegar uma condução, perder 2 dias para ir visitar um médico, alguma coisa, ele se comunica. Quem viaja são os bits e não as pessoas. Então tem todo um eixo, digamos, de modernização. Nós não precisamos refazer todos os caminhos dos países hoje desenvolvidos. As tecnologias permitem saltos à frente, né? O leapfrogging, que os americanos chamam, né? Então, há muitos caminhos, mas o eixo básico é o seguinte: não é satisfazer os interesses de importação de uma minoria. A minoria vai ser favorecida a longo prazo muito mais quando você usar esses dólares
para investir em capacidades produtivas, o que vai generalizar a prosperidade, né? Muito bem, eu agradeço estas declarações nesta grande entrevista do professor Ladislau Dobor. Vou-lhe convidar para um pequeno intervalo. Nós voltamos mais daqui a pouco, é a altura para bebermos um pouco de água. E continuamos a nossa conversa na segunda parte. Assim que nos está a acompanhar, já sabe, estamos com o consultor das Nações Unidas no domínio da economia, o professor Ladislau Dobor, que está em Angola para, digamos, partilhar as suas experiências com os setores de Angola muito ligados ao domínio da economia. Voltamos mais daqui a pouco com outros temas ligados exatamente ao desempenho e as novas teorias sobre o desempenho da economia numa altura em que a crise continua a abater-se sobre as economias, sobretudo no continente africano, de países em processo de transformação e transição política. Até já. Grande entrevista na sua segunda parte. Já sabe, estamos com o professor Ladislau Dobor, economista brasileiro, que é consultor ao nível das Nações Unidas e professor da Universidade Católica de São Paulo, Brasil, um digno conhecedor, digamos, da realidade económica do continente africano, continente por onde passou durante muito tempo países como Mali, África do Sul, Guiné-Bissau, Argélia, são países que o doutor conhece com, digamos, alguma tranquilidade e, portanto, é com ele que nós estamos a tentar perceber um pouco da realidade africana e daqueles que são os caminhos por onde as economias podem avançar. No caso concreto de Angola, sabemos que há condições para Angola encontrar o seu caminho, o seu saber tem estado também a ser, digamos, tido em conta nesta abordagem que está a ser feita aqui em Luanda, na conferência onde participou. A pergunta que eu lhe quero colocar neste momento é a seguinte: a pequena economia deve funcionar com muita coragem num país onde o acesso às divisas, no caso concreto de Angola, é muito condicionado. Como é que os pequenos investidores e também, digamos, os promotores de pequenos negócios se podem safar para pôr as suas empresas a funcionar normalmente? Olha, o essencial, para a empresa funcionar, uma coisa, ela tem que ter mercado, porque senão ela não funciona, não tem para quem vender, e a outra coisa é que ela tem que ter financiamento barato, certo? E ela tem que ter apoio tecnológico. O apoio tecnológico é tipicamente uma atividade de governo. Você tem que... No caso concreto do financiamento, os bancos estão muito tímidos a dar crédito. Não, os bancos não estão só tímidos, eles não estão financiando a produção. Eles compram, como a taxa, né, de juros sobre a dívida pública é muito alta, é muito mais produtivo para eles pegarem o dinheiro, exato, aplicar em títulos do governo. Então, os impostos que deveriam servir para a educação, para apoio à pequena e média empresa, todas essas coisas, voltam para o banco sob forma de juros sobre a dívida pública. Então, qual é a esperança para os pequenos investidores? Para os pequenos investidores, eu voto por quê? Aqui o livro é a Era do Capital Improdutivo, tá? A denúncia é visar justamente que o capital volte a ser produtivo. Então, você tem sistemas de financiamento, microcrédito produtivo, que, por exemplo, funcionou em todo o Nordeste brasileiro, em diversas regiões, e que rende imensamente, e que se transformou numa dinâmica na Índia ou no Bangladesh, enfim, na Ásia, de maneira muito forte. É crédito descentralizado e direcionado. Não estamos inventando nada. Os alemães não colocam seu dinheiro em banco. Eles têm, cada cidade, cada município, tem uma caixa de poupança local, chama Sparkassen. Essas caixas de poupança local são administradas em conjunto
com a comunidade local. Então, isso vai servir para financiar pequena empresa, para treinar jovens para atividades econômicas, para fazer arborização, o que queiram fazer. Ou seja, você gera uma capilaridade de financiamento. O sistema funciona... Acha que a solução pode ser, digamos, a promoção da criação de caixas? Olha, você tem que ter o que a gente chama de finança de proximidade. Senão, cada pessoa aqui mora, porque não podemos pensar apenas em Luanda. Né? Tanta gente no interior, o quê? Vai viajar cada vez para ver essas coisas. Você tem que ter, digamos, as finanças locais. O Banco Nordeste do Brasil, o presidente do banco, é um grande banco, né? Ele, em vez de abrir agências, né, ele comprou motos, né, para seus agentes de crédito. Você se enfia ali nos cafundós, onde tem pequeno produtor que está precisando de crédito, conversem com eles que tipo de crédito, que montante, que apoio técnico eles precisam. Isso gerou microcrédito em que chega o dinheiro junto com o sistema de apoio técnico. Isso dinamizou imediatamente. Nós estamos falando de coisas de, tipicamente, 5 bilhões de dólares ao ano, quer dizer, em grande escala. Essa capilaridade, você tem que regar as plantas, né? O dinheiro ajuda. O apoio tem que ser, o sistema financeiro tem que gerar capacidade de chegar de maneira capilar aos pequenos produtores. É o governo que tem que liderar este movimento? Olha, não necessariamente, não necessariamente. Você pode ter, pegue o sistema que mencionei alemão, são caixas econômicas locais. Pega a Polônia, trabalha com cooperativas de crédito. No Brasil também se trabalha muito com cooperativas de crédito. São todas formas de contornar, digamos, a indiferença dos bancos. Se você tem os bancos que estão essencialmente na capital e estão ganhando com aplicações da dívida pública, para que ele vai se matar de se meter no interior, saber quais são os problemas e coisas do gênero? Não está interessado. Certo? Agora, se o dinheiro está no controle das comunidades locais, eles precisam desse dinheiro, eles vão puxar isso para baixo, né? Então, essa é uma dimensão administrativa, de organização disso, né? Tantas formas brasileiras... Mas acha que a realidade africana está em condições de receber esse tipo de soluções? Olha, pegue o Quênia. Né? O Quênia funcionou. E como funciona, certo? Eles criaram lá a moeda que chama M-Pesa. Né? Pesa em Swahili é dinheiro, certo? É um dinheiro online, porque dinheiro não deixou de ser material. Exato. No mundo, dinheiro papel representa apenas 3% da liquidez. Hoje, dinheiro são sinais magnéticos. Para que eu vou pagar um banco para me intermediar um pagamento, uma coisa do gênero, quando eu posso fazer isso diretamente, né, do comprador para o vendedor? As compras em M-Pesa no Quênia já representam 38% do PIB. O que isso quer dizer? É uma desintermediação das atividades. Você deixa de ter um atravessador financeiro que cobra as taxas, que cobra os juros, o processo. Isso faz parte da facilidade que, se a gente desenvolve um programa nacional de banda larga, um plano nacional de banda larga, você conecta os isolados. No caso de Angola, isso significa ainda grande investimento de conexão de eletricidade. Certo? Nós temos grande parte dos municípios. Quer dizer, esse tipo de infraestruturas gera uma capacidade de dinamização da economia no nível local. No nível local, no interior, tem tantas pessoas inteligentes como tem em qualquer capital. Exato. Certo? Não é assim. Certo? As pessoas podem, então. Agora, nós fizemos essa pesquisa no Brasil, né? A gente trabalhou 1 ano e meio, eu fiz a coordenação científica, trabalhamos mais de 400 pessoas. A gente foi de município em município, discutindo com eles, o que vocês precisariam? A gente viu, a gente precisa de uma capacidade local de gestão financeira. Nós precisamos de um sistema de apoio tecnológico. Nós precisamos de apoio administrativo para criar um tipo de um pequeno conselho de desenvolvimento local. Nós precisamos de organizar o sistema de informação sobre a comunidade. Certo? Então, a gente foi elencando e chegamos a 89 propostas práticas
Está no meu blog também, online, Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local. São formas da gente entender que em países grandes, como o nosso Brasil ou como Angola, não dá para resolver tudo a partir do centro. Na realidade, o centro fica mais leve se as decisões de microgestão, as microdecisões, são distribuídas pelo conjunto dos 170 municípios da terra, né? Então, fica mais leve o governo central, né? E não é necessariamente alternativa ou privatiza ou estatiza. A gente tem que pensar a própria eficiência do sistema de gestão pública, né? Muito bem. O professor tem esse blog que se chama, é o seu nome, é o seu sobrenome, aliás, dalbor.org. Isso. Utiliza muito a internet para disponibilizar os seus artigos, os seus estudos? Olha, nós somos uma rede... Aliás, este livro também está lá disponível gratuitamente. Esse livro, por exemplo, tá? Eu estou distribuindo esse livro, vai ser distribuído, foi distribuído, perdão, na reunião. Esse livro está no papel, né? O professor tem que produzir livros, né? Ele está também online, gratuitamente. Nós somos uma rede de professores e de pesquisadores no mundo que disponibilizam tudo gratuitamente. Estou em boa companhia, como, por exemplo, Joseph Stiglitz, né? Toda essa gente não espera que uma revista publique coisa do gênero. Nós estamos publicando direto porque é vital que mais gente entenda a economia. Isso aqui não é um livro de economia cheio de equações, não sei o quê. Isso aqui qualquer cristão entende, qualquer, enfim, pessoa com uma base de cultura elementar entende. Entendendo a economia, você ajuda o conjunto do país. Não pode, digamos, esperar que alguns magos da economia digam, né? Eu vejo tanto no Brasil como em outros países, falam consultores sobre economia, as pessoas assistem na TV aquelas entrevistas, a pessoa balança a cabeça, não entende nada, tá? Não é complicado. Exato. Certo? Qual é a importância das pessoas todas entenderem a natureza da economia? Sabe o quê? Que em vez de eles ficarem esperando que o desenvolvimento chegue, eles passam a entender e começam a se organizar para funcionar. Todo o trabalho que a gente fez nos municípios, em grande parte isso, a gente dizia para eles, olha, desenvolvimento não se espera, se faz. Certo? Acha que é isso que tem que ser dito? O que vem de fora é complemento. Tem que ser dito aos angolanos? Eu acho, né? E tem muita capacidade subutilizada, né? As pessoas do centro e dos ministérios tendem sempre a pensar, não, lá não tem capacidade administrativa, as pessoas não entendem nada. Olha, as pessoas entendem como defender seus interesses, sabe? Se tivesse que falar a uma comunidade de jovens estudantes sobre estas matérias, começava por onde? Olha, eu começar por esse livro é uma boa. Eu vou dizer o seguinte, esse livro... Você entra na internet, você entra em livros, você vai descobrir que tem 15 vídeos de 10 minutos, um para cada capítulo, explicando que dificuldades eu tive, quais são as ideias principais, etc. Você pegando isso aqui, são 15 vídeos, porque aqui são 15 capítulos, não mata ninguém. E hoje a juventude gosta de pegar as coisas em vídeo, nesse material, mas ele pode também verificar os dados já online, no computador, no seu smartphone, ou o que seja, certo? Então, há um esforço que a gente está desenvolvendo, digamos, de uma pedagogia da economia, das pessoas entenderem. Porque as pessoas, quando não entendem uma coisa, terminam sendo manipuladas, né? E a economia não é muito complicada, na realidade, né? Ela se complica quando você tem interesses diversos que dizem que é legítimo eles terem mais recursos do que os outros de alguma razão, né? Eu volto ao básico. O que a gente tem que procurar é reduzir a desigualdade, reduzir os impactos sobre o planeta. E os recursos que temos têm que servir à inclusão produtiva, reduzir a desigualdade e reduzir os impactos ambientais. Esse é o triângulo. O dinheiro que temos, os recursos que temos, devem servir para reduzir a desigualdade. Exatamente. Agora, esse triângulo é um desafio porque o dinheiro, sabe onde está?
está dominantemente hoje em paraísos fiscais. Está gerando isso que a gente chama de capital improdutivo ou de financiarização. Certo? Nós temos em paraísos fiscais, hoje, entre 21 e 32 trilhões de dólares. São dados de 2012. Depois da crise de 2008, tiraram esses dados. Né? Isso é capital, mas de qualquer modo são indicativos. São indicativos. Aí a gente puxou dentro disso o Brasil. O Brasil tem o que tem em paraísos fiscais, portanto, não investem e sequer pagam impostos, o equivalente a 1/3 do PIB brasileiro. Certo? Isso não funciona. Isso faz parte do desafio também do petróleo. Porque não é assim que a gente exporta petróleo e toda a riqueza exportada vem para dentro, né? O dinheiro imaterial, ele tende a se evaporar com facilidade, né? E os controles hoje são muito mais difíceis. E não é só Angola e Brasil. Todo mundo está com essas dificuldades de controle, né? Exatamente. Professor, o senhor escreveu, e acho que já tocou nesse aspecto, em fevereiro deste ano, o senhor disse que cada vez mais existem pensadores que consideram que o velho indicador de riquezas mede apenas dinheiro e oculta as desigualdades e a devastação, a alienação. E isto vem numa altura em que sente-se uma forte pressão sobre os recursos naturais pela explosão demográfica ao nível do mundo, que dá aos homens ter que pensar sobre novas formas de exploração de recursos, agredindo o ambiente, alterando as formas de produção. Por que caminho é que o homem quer seguir? Olha, uma coisa importante é o seguinte, eu escrevi, e o pessoal pode pegar no meu blog, como é deformado o conceito de PIB, né? Do Produto Interno Bruto. Por exemplo, eu meço o PIB de Angola, mas no PIB eu não meço que a gente está liquidando o estoque de petróleo no país. Porque não convém. Se você está numa empresa e você fecha as contas no fim do ano e você não inclui a variação de estoques, vou dizer que você é incompetente. Meu, é o PIB. Certo? Você pega um desastre ambiental, por exemplo, do British Petroleum no Golfo do México, certo? Tudo aquilo dinamizou um conjunto de gastos de produtos químicos, de limpeza das praias e de recuperação de meio ambiente. Isso aumentou o PIB, certo? Porque gerou mais atividades. O PIB mede só a intensidade de uso dos recursos, não mede se são úteis, para quem, certo? E quais são os impactos ambientais. Nós podemos utilizar, eu sugeriria... Então o PIB não é muito real. O PIB é errado, tecnicamente. Ele é apenas um indicador de intensidade de velocidade. Se você tem um carro, é o exemplo que se utiliza internacionalmente, se você tem um carro, apenas indica a velocidade, mas não indica a variação do combustível que você viu no carro, não indica para onde você está indo, você vai dizer, meu amigo, certo? Então, hoje se usa um conjunto de indicadores realmente inteligentes, né? Por exemplo, são estas alternativas. indicadores de progresso genuíno do Banco Mundial, excelente sistema de contabilidade, né? A Kate Raworth escreveu, está no meu blog, em dicas de leitura, boas leituras que aparecem na literatura internacional, eu coloco em português, digamos, resenhas, né? Ela monta todo um sistema de coisas, de cerca de 12 eixos de cálculo, e não só o PIB, né? Quer dizer, nós precisamos... Você sabe como resumiria? Na mesma tendência, nós temos que medir se as pessoas estão passando a viver melhor, né? E não às custas das gerações futuras, certo? Quer dizer, esse é o eixo, e esse é o cálculo que a gente tem que fazer. E tem mais. Eu, olhando em história econômica, as mais variadas experiências, as economias que funcionam são economias que se orientaram
para o bem-estar das pessoas. Eu pego a Coreia do Sul, eu pego o New Deal norte-americano, eu pego o welfare state, estado de bem-estar da reconstrução da Europa do pós-guerra, eu pego a China, que intensamente, a gente pode discutir politicamente, gosto ou não gosto da China, é outra coisa, mas funciona, e como funciona? Aliás, o controle financeiro deles, eles têm o Bank of China, que financia infraestruturas, as empresas estatais, tipo siderurgia, indústria pesada, né? Cimento, essas coisas, energia, elas, cada uma tem seu próprio banco, porque aí a conta é fechada, não dá para vazar, certo? Isso é importante, né? E todo o sistema de financiamento de pequenos projetos, empresas, coisas do gênero, é rigorosamente descentralizado no nível dos municípios, são finanças locais. Então, permite às comunidades se organizarem para melhorar as suas condições de vida. De certa maneira, sair daquela coisa que o Estado vai resolver para a população a coisa. O Estado tem que organizar as ferramentas para que as pessoas possam reconstruir suas vidas, né? Criar estas políticas, hoje em dia, as tais políticas alternativas ao status quo que se criou, acaba por ser um grande desafio para os próprios governos. A ideia é, se há visão política, digamos, que aponte para este caminho que está a aduzir. Em África? Olha, nós temos tradições colaborativas na África que são coisas muito interessantes, né? Que são um pouco esquecidas, enfim, Mas são muito poucos os bons exemplos em África. São poucos, são poucos, né? Agora, eu acho que a própria crise... As economias africanas ainda não são independentes. A África continua a ter as suas economias muito dependentes, digamos, dos mercados internacionais, mercados de importação, sobretudo de matéria-prima, e isto condiciona um pouco, digamos assim, a definição de novas políticas mais consentâneas e mais seguras para promover o investimento. Olha, condiciona e muito, né? Deixa eu aproveitar essa consideração sua, né? O dinheiro hoje é um sinal magnético que roda na velocidade da luz, né? Em finanças a gente chama de high frequency trading, né? São sistemas pré-programados em computadores, em Wall Street, na City de Londres, em diversas partes do mundo. O dinheiro circula no nível nacional e os governos são 193 membros das Nações Unidas, cada um tentando defender o seu. Então, a capacidade dos governos individualmente influir sobre os processos é muito difícil, certo? Nós temos que nos referir porque o Fundo Monetário, porque os grandes bancos internacionais e coisas do gênero. Então, essa tomada de controle você vai encontrar, por exemplo, na flutuação de preço de petróleo, e que vai impactar no Brasil sobre outros produtos, a soja, etc., que nós exportamos. Todas as commodities básicas do planeta, os grãos, basicamente milho, soja, arroz e trigo, os minerais metálicos, os minerais não metálicos, como os fosfatos, e a energia, gás e petróleo. O seu comércio internacional está na mão de 16 grupos, chamados traders. Quase totalidade está na Suíça. A Suíça, como a gente sabe, lava mais branco, né? Enfim, e não é roupa, né? Ou seja, estão no paraíso fiscal e eles geram essas flutuações que a gente encontra nos jornais, não, porque a China está consumindo menos, por isso, para aquilo. Não, isso é utilizado. Tá? Mas, na realidade, essa vulnerabilidade de um país não conseguir programar as suas importações 3, 4 anos para frente, porque não sabe quanto vai estar o petróleo ou quanto vai estar uma outra commodity, isso gera uma imensa dificuldade para os nossos países em desenvolvimento da gente se equilibrar nas nossas políticas, né? Isso é uma situação que, por exemplo, o Kofi Annan considera que a África anualmente perde 50 bilhões de dólares só nas falcatruas sobre o chamado transfer pricing, né? Você apresenta um preço e você está utilizando outro. Eu pego o exemplo
da Shell na Nigéria, né? A Shell exporta o petróleo da Nigéria. A Shell exporta e vende a preço barato para uma empresa laranja no paraíso fiscais. Como ela vendeu barato, teve pouco lucro, ela paga pouco imposto para a Nigéria. Esse petróleo agora, formalmente, isso é tudo computador, pertence a uma empresa fictícia ali num paraíso fiscal. Ela revende a preço cheio, tem lucro imenso, mas ela está num paraíso fiscal que não se paga imposto. Certo? Nas últimas reuniões do G20, aparece diretamente, né, a proposta, digamos, de se reformular o sistema, né? Mas isso é muito importante, porque o argumento que você levanta, que no tipo de caos que a financiarização gera no nível mundial, torna muito mais difícil, digamos, os países, sobretudo os países que estão se construindo ainda, né, de realmente organizar os seus caminhos. Né? Muito bem. Professor, o fomento ao emprego em África é um grande desafio para os governos, para a política. No caso concreto, Angola tem o desafio de criar 500 mil novos empregos em pelo menos 5 anos. Como é que acha que Angola poderá conseguir chegar a este resultado? Olha, o desemprego é um problema, não só o desemprego formal, mas a imensa massa de gente que se organiza, que vende uma roupinha, enfim, coisas que são de uma produtividade extremamente limitada, né? Ordem de grandeza, na África nós estamos falando cerca de 2/3 da mão de obra é informal. Então, esse processo é essencial, quer dizer, eu acho, isso a gente constatou no Brasil. No Brasil nós temos 41% de informalidade, nós temos um desemprego de 13 milhões de pessoas, né? Então você, na realidade, está falando de mais de 50 milhões de pessoas que a gente teria que incluir. O nosso desemprego com esse governo Bolsonaro, que é uma coisa surrealista, enfim, é um retrocesso dramático, digamos, para nós, passou de 4,8%, subiu para 13% o desemprego, mas o impacto das políticas que foi Minha Casa Minha Vida, o sistema de apoio à agricultura familiar, o sistema único de saúde, a medicina de família, um conjunto de programas sociais geraram muita atividade. As pessoas sempre pensam atividade numa empresa que vai produzir alguma coisa, camisa, coisa. Não é. Cada vez mais há um deslocamento dos setores. Exato. E o grande emprego está indo para saúde, educação, cultura, lazer, segurança, habitação, essas coisas. Quer dizer, há um deslocamento. E nessa área você pode gerar muito emprego, porque não precisa de tão alta tecnologia e tão grandes investimentos. Tem também coisas de soluções, digamos, mais firmes. A Índia trabalha com um sistema de garantia de emprego. Cada administração municipal tem que ter uma carteira de projetos intensivos em mão de obra e simples. Por exemplo, saneamento básico, tudo coisas que são úteis, que vão ser pagas de maneira baixa, mas cada município tem que garantir qualquer pessoa que peça 105 dias por ano de trabalho. Isso é muito interessante. Eu participei de uma experiência em Santos, uma cidade grande, o Porto de Santos, em que a gente tinha um grande desemprego e tínhamos praias contaminadas. Nós fizemos o cadastro dos desempregados e organizamos a Operação Praia Limpa, em que toda essa gente ajudou a fazer o saneamento básico, canalizações, etc., reconstrução de favelas. Todo esse processo se gerou localmente, exato, empregou as pessoas, e as pessoas que participavam do processo, elas também tinham que fazer horas de requalificação. Certo? Se juntou um problema de qualificação técnica com o emprego temporário. Só que, como se limpou as praias e se melhorou o conjunto do sistema, voltou a funcionar o turismo.
Então, essa gente que foi temporariamente empregada passou a ser permanente porque floresceu o restaurante, floresceu a hotelaria e diversos serviços turísticos, né? Podemos fazer o mesmo em Angola? Acha que funciona? Olha... Ou é uma questão de experimentarmos? É a questão de experimentar e de se adaptar a cada lugar. Veja bem, nós temos um outro, por exemplo, nós pegamos pequenos municípios litorâneos nas costas brasileiras. São pequenos municípios. O que acontece quando você está na beira-mar? O lençol freático, a água subterrânea é muito próxima. Você tem gente que vem do interior, se instala em rodar da cidadezinha, coisas modestas, a pessoa faz um poço e faz, não sei se chamam de latrina, enfim, né? A pessoa faz ali, né, uma fossa séptica. Aí vai adensando, cada um vai colocando aqui, poço, latrina, poço, latrina. Como o lençol freático debaixo da terra está muito próximo, você gera um coquetel ali embaixo que é mortal, né? Isso flui para as praias, mata a pesca, mata o turismo e gera pessoas doentes. A gente constatou que pequenas iniciativas locais, de você organizar o saneamento básico, você vai assegurar água limpa, você vai reduzir as doenças, o que vai reduzir os custos, né? Porque saneamento reduz os custos, volta a ter a praia limpa, volta o turismo, volta a ter água limpa do mar, volta a pesca, ou seja, você gera... E isso não aparece nos manuais, porque cada município pode encontrar, um está à beira do rio, outro tem um bosque com animais silvestres interessantes para desenvolver o turismo naturalista, que hoje está muito em moda, né? Cada região tem seus encantos, tem seus potenciais, né? E isso exige sistemas descentralizados, né? Não pensar apenas que o ministro vai resolver, né? Muito bem. No caso de África, a esperança nesta altura mede-se por vários critérios. Os estudiosos apontam que a pressão sobre os recursos humanos penaliza sobretudo o continente africano, que recebe de fora quase tudo, numa altura em que nos países de origem dos alimentos os produtos transgénicos começam a dominar a produção e começa-se a exportar, digamos assim, condições para a contração de novas doenças, sobretudo no continente africano. Como é que acha que a África se podia defender, digamos, desta disponibilidade da indústria, sobretudo ocidental e, enfim, oriental também, tendo em conta a qualidade de vida no continente africano e a promoção das políticas públicas da saúde, que são cada vez mais fracas? Olha, para já, a gente não precisa depender tanto assim das importações, né? Eu pego, por exemplo, aqui tem algumas grandes redes comerciais, supermercados amplos, coisa do gênero. Não custaria grande coisa você exigir deles que eles tenham, por exemplo, um ano 15% dos produtos que sejam da própria terra, e que no ano seguinte seja 18%, e no ano seguinte 21%, e gradualmente abrir mercado para as coisas. Quer dizer, a redução dessa dependência das importações é uma coisa, eu acho, extremamente importante, e isso exige uma dinâmica política, né? Agora, a gente se proteger... No nosso caso, no Brasil, a gente está frente a uma tragédia, né? Esse novo governo, assim, que nos assola, enfim, ele legalizou todos os agrotóxicos que já são proibidos nos Estados Unidos, na Europa e coisas do gênero, certo? E ele passou o Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, o que são? Essencialmente, grandes grupos nacionais e internacionais ligados aos traders de commodities, que não estão nem aí se estão envenenando os lençóis freáticos e do gênero. Se eles destruíram uma terra, eles compram, alugam outra terra, enfim, e vai nesse processo. Eu acho que, nesse plano, eu recomendaria muito vocês entrevistarem o Carlos Lopes, né? Que foi o secretário-geral da Comissão Econômica da África. Todos nós estamos sendo pressionados
Porque pense como essa coisa se reestruturou. É um outro mundo hoje. Você tem a Bayer, compra a Monsanto, e você tem qualquer agricultor de qualquer parte do mundo, depende do mesmo grupo econômico americano, alemão, para semente, para adubo, para enfim, apoio, para tudo, certo? Tem imensos protestos, em particular na Índia, certo? Porque você gera esterilização de solo, você gera doenças das pessoas. Agora, está se abrindo com muita rapidez um mercado de produtos orgânicos. Muita gente, é um mercado hoje que pega preços bastante mais elevados e é uma qualidade da agricultura, né? Hoje a gente está ultrapassando a visão do que era a Revolução Verde, né? Exato. Química, máquinas, etc. Estamos indo para o que a gente chama agricultura de precisão. Coisas menores, muito mais intensivas e muito mais orgânicas na sua forma. E elas geram mais emprego, o que é interessante, né? São novos caminhos. Exatamente. Doutor Ladislau Dobor, muito obrigado por esta grande entrevista à televisão pública de Angola. Espero que estes dias por Angola possam ser bastante frutíferos nos contactos que vai desenvolver. Muito obrigado a vocês, muito obrigado aos ouvintes, né? Ouvir a economia, eu tendo a traduzir o economês para o português. Aproveitem nesse livro e outros trabalhos que tem no meu blog. Muito bem. O blog chama-se dobor.org. Aliás, pode ver aí na base do seu televisor o sobrenome do professor e esta extensão .org. E pode encontrar lá muito material. Doutor, muito obrigado e contamos consigo numa próxima oportunidade. Obrigado a assim vocês. que nos esteve a acompanhar, recebe o nosso reiterado abraço. No final desta grande entrevista, vamos prometer voltar daqui a 15 dias, sempre com esta disponibilidade de trazermos um grande assunto e uma grande entrevista. Obrigado, até daqui a 15 dias.